Vamos orar. Meu Deus, te agradeço hoje de todo o meu coração pela tua bênção, pela tua graça, misericórdia, sobretudo, e pela tua bondade em nos ajudar, nos trazendo unção, Senhor amado, para ministrar a tua palavra, a revelação, a sabedoria, o conhecimento, enfim, Pai, tudo aquilo que tu sabe que nós necessitamos para ministrar a tua palavra, que é santa e poderosa, e tem que ser ministrado de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, com a tua orientação. Portanto, eu te agradeço que teu Espírito Santo venha nos orientar nesta tarde e nos trazer, Pai, as palavras adequadas para ensinar ao teu povo e mostrar a realidade da tua palavra, Senhor. Portanto, me abençoa nesta tarde, eu te peço, e abençoa também todos aqueles que se dispuserem a nos ouvir nesta tarde. Sejam todos abençoados, sejam tocados pela tua palavra, para que o teu nome seja exaltado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se deu, está dizendo que a internet dele está oscilando, isso acontece mesmo, mas se Deus quiser vai vir por aí a 5G, e graças a Deus vai ser 5G do Brasil, não vai ser de outro país, vai ser nosso aqui, porque o Brasil está investindo nessa área, graças a Deus. Bem, vamos aqui a nossa palavra. Fundamento da força, vou ministrar hoje a 9ª aula sobre isso, o 9º estudo sobre a força, e é incrível, irmãos, como é que nós temos pesquisado aqui muitos livros, muitos comentários, interessante que o fundamento da força, que está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, né? Tá aqui, deixa eu ver se está aqui, isso aqui é o Novo Testamento, aqui eu vou ler para vocês aqui, conforme está escrito já em 3 versões, ou pelo menos 2 versões, né? Eles proclamavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, fundamento, riqueza, outro fundamento, sabedoria, outro fundamento, força, outro fundamento, honra, outro fundamento, glória, outro fundamento, louvor, outro fundamento. Mas é interessante notar, irmãos, que o fundamento da força, eu não sei porquê, pouquíssimos mestres têm se aventurado a entrar nessa palavra, a entrar nesse mistério da palavra força, e eu não sei porquê, porque é tão visível na palavra, é tão claro na palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, mas se fala pouco sobre isso. E hoje nós vivemos, a igreja cristã, ela vive hoje uma ausência de força tremenda, força espiritual tremenda, porque nós vemos as pessoas falarem tanto em bênção, em milagre, nisso e naquilo, e raramente a gente vê falar em força. E a gente nota também que a quantidade de cristãos enfraquecidos na sua fé, na sua religiosidade, na sua espiritualidade, na sua liturgia pessoal na igreja, porque parece que tem coisas assim tão pequenas, coisas tão simples, que amedrontam, trazem medo ao coração do cristão, e ele às vezes enfraquece, e para recuperar força é uma coisa tremenda. E às vezes eles oram, pedindo: Senhor, dá-me força, e não entendem, não conseguem explicar por que querem força, ou para que serve a força. Então, fazem com que eles, ignorando o fundamento da força, não saibam então para que serve essa força e para pedir essa força ao Senhor, né? Nós vamos explicar tudo isso aqui. Hoje, nós queremos mostrar para vocês a força oculta, a força que para os olhos humanos não aparecia, mas ela estava permanentemente com Jesus. Eu vou dar apenas aqui, acho que 4 exemplos eu vou dar aqui, né? O tempo talvez não ajude, mas pelo menos 4 eu tenho certeza que dá para ministrar. Então a força dele aparecia em situações especiais. E olha que coisa importante é isso, porque você não pode falar de fé para Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, tinha que ter fé, né?
curar um enfermo, né? Multiplicar os pães, etc. Isso era fácil para ele. Não estamos aqui falando disso. Estamos aqui falando da força que ele tinha e que ele demonstrava essa força. Ele não falava, ele não ministrava, mas demonstrava essa força. Essa força só foi ser aprendida e entendida pelos apóstolos a partir do dia de Pentecostes. A partir do dia de Pentecostes, quando houve a chegada do Espírito Santo, quando houve aquele episódio maravilhoso lá no cenáculo, foi que aí eles entenderam. De repente a mente deles abriu e vocês notam que a partir daí eles então começaram a entender que o ministério, apesar de já terem sido chamados, confirmados, ungidos, abençoados, declarados, apesar disso eles iam precisar de força para movimentar o seu ministério. Para vocês que estão me ouvindo, que são pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, profetas, vocês têm que entender que o nosso ministério não consegue se movimentar no mundo espiritual se não houver uma força poderosa nos ativando o tempo todo. Porque a adversidade contra nós vem sempre para nos enfraquecer. Nos enfraquecendo, tira toda a nossa visão, foco, coragem, ousadia, intrepidez, tira tudo. Então, é necessário que, além de tudo, a gente mantenha a nossa força espiritual para servir de barreira a todo ataque adversário, né? Nós vamos entender isso durante essa live de hoje e das próximas também. Vocês vão entender quando Paulo fala que nós devemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo, né? Aí vem falando da couraça da justiça, etc., outras coisas mais, né? Então você vai entender que quando fala da armadura de Deus, a armadura não é só para o crente individual, a armadura da igreja, né? A armadura do corpo, né? A igreja como corpo. Mas isso, numa próxima live ainda sobre força, nós vamos falar isso, porque que essa couraça, essa armadura, na verdade, ela é a força que nos faz enfrentar o inimigo. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que se Golias tivesse vindo para o campo de batalha desafiar o exército de Saul sem a armadura dele, se ele tivesse vindo de peito aberto e que os soldados olhassem, assim, ele é grande, mas dá para dar uma flechada no peito dele e ele vai cair, né? Se der mais 3, 4, 10, 15, 20 flechadas, a gente mata ele. Mas ele estava com uma armadura poderosa, né? Armadura que não deixava um buraquinho de fora para botar uma lança. Davi, que chegando perto dele, né? Bem próximo dele, foi quem viu que aqui na testa tinha um lugarzinho que dava para entrar uma pedra, que também poderia entrar uma flecha, né? Ou uma lança, ou até uma espada, né? Mas para ver o buraquinho na couraça dele, na armadura dele, tinha que chegar perto. E para chegar perto, tinha que ter força e coragem para chegar perto, senão morria, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso Senhor Jesus Cristo, a força oculta em Jesus, né? Eu botei aqui de Jesus, mas é em Jesus, a força estava nele. Era dele, mas estava nele, nesse momento. Eu quero botar aqui em Jesus. Então vamos lá. Primeiro eu quero esclarecer que na palavra do capítulo 5, versículo 12 de Apocalipse, quando diz que ele é digno de receber honra, glória, poder e força, a força ali, a explicação da força ali é a seguinte: é a capacidade de realizar os seus propósitos. Ou seja, é certo que ela deva ser considerada como tendo tal habilidade. Ou eu quero dizer o seguinte: Jesus, quando veio fazer os milagres na terra, ele já veio com a habilidade correta para fazer todo tipo de milagre, né? E fez os milagres, é claro. E nós que somos ministros, nós temos que aprender essa habilidade dele para poder então fazer também. Essa força, o poder, se manifestou na superação do grande inimigo do homem. Nós vamos ver aqui que um deles ele controlou a tempestade, ele controlou ao mesmo tempo multidões de demônios, ele controlou ao mesmo tempo multidões de incrédulos, né? Houve assim uma força dele que parece que saía dele e envolvia todo mundo em redor dele. Em redor dele envolvia todo mundo. Ou seja, ele impunha um respeito no mundo espiritual.
ele determinava ser respeitado no mundo espiritual. Ele dizia para todo mundo, no mundo espiritual, eu sou rei, eu mando, sou o Senhor, né? Vim aqui para governar, eu tenho fundamento de governo, eu tenho governo, então vou governar. Então, doenças, demônios, milagres, né? Tudo estava debaixo da autoridade dele. Mas é curioso, que a gente vai ver daqui a pouco, vou mostrar para vocês, que alguns milagres ele usou, não somente, é claro, o poder dele, não, mas também a força para fazer esse milagre. Olha que coisa interessante. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, ele não falava da sua força, ele não ministrava, eu tenho força, falava da força. Ele somente a demonstrava. E é certo que isso fez a diferença no ministério dele, quando se comparava Jesus Cristo com os rabinos, com os sacerdotes, com alguns profetas. Quando se comparava, observava-se que ele tinha uma diferença a mais a respeito dos outros. Ele tinha essa força, né? Pois ele fugia ao cotidiano. O que todo mundo sabia, que todo mundo fazia. O rabino tal fazia milagre, o profeta tal fazia milagre, outro fazia milagre, o sacerdote fazia milagre. Mas Jesus Cristo aparece fazendo milagres além da conta, fazendo além do natural, além do normal e fazendo milagres que os outros não faziam, né? Você que estuda a palavra de Deus, você sabe que os milagres executados, feitos por Jesus Cristo nessa terra, eram divididos em duas categorias. Os rabinos a dividiram em duas categorias. Milagres que Jesus fez e que qualquer outra pessoa que fosse temente a Deus, um rabino, um profeta, um sacerdote, ou mesmo uma pessoa, um membro da igreja temente a Deus, também poderia fazer. Expulsar demônio, qualquer um expulsa, né? Ou seja, a categoria que todo mundo podia fazer era aquela categoria assim, popular, vamos dizer assim. Porém, tinha outra categoria dos milagres de Jesus, que era só milagre que o Messias podia fazer e ninguém mais. Olha que interessante. De todos os milagres que Jesus fez, duas categorias. Esse aqui eu faço, vocês podem fazer também. Mas esse daqui, só eu posso fazer. Daqui a pouco eu digo para vocês quais são os milagres que ele podia fazer. Quando chegar aqui no ponto número 4, eu falo para vocês quais os milagres que ele podia fazer e que nós não podíamos fazer, nem podemos fazer. Vamos lá. Primeiro, número 1, vamos ver a situação do endemoniado gadareno. É uma história interessante, porque eu não vou ler o texto aqui, porque ele é muito longo o texto, né? Não quero me alongar demais hoje. Mas você sabe que ele estava na Galileia, no mar da Galileia, e ele disse para o pessoal dele, o pessoal estava com ele, os discípulos, eu quero ir lá em Gadara, que é lá do outro lado do lago, né? Quando você passa lá no lago, você sabe que do lado de cá, você está em Cafarnaum, que você atravessa para o outro lado, você chega lá em Gadara. E ele foi para lá e não disse nada para os discípulos o que ia fazer. Ele apenas, eu quero ir lá. Vamos embora, Jesus, ele está mandando, vamos levar ele para lá. E chegaram lá, quando vão se aproximando da praia, vão se aproximando da terra, então Jesus desce do barco. Quando Jesus bota o pé na terra, em Gadara, o endemoniado gadareno que vivia ali, né, na província dos Gadarenos, veio correndo ao encontro dele. Veio para cima dele com tudo. E Jesus esperou ele chegar. Ele chegou, e quando chegou, diz a palavra, né, na nossa tradução em português, que o demônio o adorou, né? Mas na verdade, irmãos, o demônio não adorou, não. Adorou apenas, o demônio se jogou no chão diante da autoridade dele. E a gente sabe que o demônio não adorou, porque a Bíblia diz que para adorar o Senhor tem que ser em espírito e em verdade. E eu não acredito que o gadareno estivesse em espírito e em verdade. Em espírito ele podia estar em espírito maligno, mas o espírito que a Bíblia fala é espírito ligado a Deus. E em verdade, aí piorou então, aí que não tinha verdade nenhuma mesmo, né? E tinha que ser temente a Deus. Ele com medo, apavorado, né? Tirou os pés de Jesus Cristo, como se estivesse adorando, e diz, Jesus, filho do Altíssimo, que temos nós contigo e tal. Aí Jesus pergunta para ele como era o nome dele. E ele diz o nome genérico, ele não diz o nome pessoal dele particular, multidão, legião.
porque nós somos uma multidão de demônios, uma legião demoníaca. Quando a Bíblia fala em legião, normalmente a Bíblia comparava as legiões, a palavra legiões ou legião, com as legiões romanas que ficavam em Israel, né, oprimiam Israel na época. E uma legião romana, ela tinha mais ou menos entre 5.500 e 6.000 soldados, era uma legião. Hoje, talvez no Brasil fosse um regimento, né? Regimento de infantaria, um regimento de cavalaria, talvez tivesse isso. Então, o Senhor identifica o líder de uma legião de demônios. E aí, quando ele discute, não queria sair dali e tal, ele fala que não queria sair daquela região. Olha que coisa interessante. Estamos falando aqui, irmão, de uma coisa interessante. Talvez você não tenha prestado atenção. Aquilo ali não era um demôniozinho comum que podia chegar assim, bate o pé e vai embora daqui, larga, sai dele, etc. Não. Aquele demônio, ele tinha tomado um cidadão de Gadara, ou seja, da tribo de Gade. A tribo de Gade era uma tribo que vivia nas montanhas, que vivia nos montes. E esse gadareno, ele estava realmente no monte. Ali havia um monte, que até hoje, quando você vai em Gadara, você vê que é um monte. Na beira do mar é um monte. Então, na verdade, os gadarenos eram valentes, eram muito fortes, eram bons de briga e habitavam nas montanhas. Então, quando o demônio, quando o maligno se apossou da vida desse homem, ele sabia que estava se apossando de um ser humano, de um homem que tinha a experiência do monte, que tinha a valentia dos guerreiros, que tinha toda a coragem para fazer qualquer coisa. Então o inimigo entrou ali se aproveitando disso. E realmente a Bíblia diz que aquele endemoniado, ele dominava aquela região, porque prendiam ele com correntes, com amarra, mas ele se soltava de tudo e entrava no sepulcro e tal. Ele fazia uma confusão tremenda e todo mundo tinha medo dele. Ele impunha respeito ali. Não era uma coisa fácil para qualquer um chegar ali e fazer um trabalho de libertação, porque ele avançava em cima de todo mundo. Mas agora chega Jesus Cristo. E chega Jesus Cristo, e olha que coisa interessante. Ele chega e os demônios, então, reconhecem ele e pedem para não sair da região. O demônio, quando disse isso, o cabeça dos demônios disse isso, ele não entendeu que Jesus, naquele momento, estava realmente disposto a não tirá-lo da região. Ia tirar os demônios, mas não ia tirar o gadareno, porque o gadareno é apenas uma pessoa possessa. E quando ele faz isso, ele está usando a força dele contra uma legião demoníaca. Ou seja, você observa que Jesus falando com o cabeça da legião, você imagine que tinha ali aproximadamente 6.000 demônios observando Jesus Cristo para ver o que ele ia fazer. Mas esses 6.000 demônios não faziam nada, porque a força que eles tinham, a força no mundo espiritual, a força demoníaca de uma legião, ainda é menor, muito menor, que a força de Jesus Cristo. Eles viram o seguinte: ele é um só, mas ele é o poderoso. Ele é um só, mas é Jesus Cristo. Ele é um só, mas é Filho do Altíssimo. Ele é um só, mas ele tem toda a força da terra e do céu do lado dele. E aí, os demônios pediram: deixa a gente entrar naqueles porcos ali, pelo menos. Aí Jesus aproveitou, entrou nos porcos, vai lá. Acabou com a farra dele, mandou entrar nos porcos, eles entraram e saíram. Então, quando depois da libertação, o gadareno agora já liberto, sem legião nenhuma, porque quando mandou foi todo mundo, né? Eu não sei como é que eles se viraram, porque parece que eram 2.000 porcos, e de repente era uma legião com 6.000 demônios, uma confusão para entrar nos porcos tremenda, se precipitaram no abismo e os porcos morreram. Deu um prejuízo que, se fosse contar a arroba do porco hoje, seria um prejuízo de mais de R$1 milhão. Então, eles saíram e o gadareno ficou liberto. Agora, quando o gadareno ficou liberto, preste atenção nisso. A personalidade, o perfil do gadareno continuou o mesmo. Homem de montanha, homem valente, homem guerreiro, homem corajoso, homem intrépido. Ou seja, ele continuou com a valentia dele. Não mais com a valentia demoníaca. Não mais com a força de Satanás. Agora não. Agora é com a força da tribo de Gade.
Agora é com a força que a tribo vem desde o tempo desde o tempo que entraram em Canaã, que foram distribuídos as terras, que eles estão ali. Então, você observe que quando ele pede para, diz assim, Senhor, deixa-me ir contigo. Porque o gadareno gostou da libertação, ficou feliz e alegre e queria seguir a Jesus também, queria se tornar o 13º discípulo, o 13º apóstolo. Só que Jesus, que tinha força, tinha que dominar a região. Ou seja, ele, Jesus, o dono da força, manifestou a força e agora tinha que deixar um representante dessa força ali. Então, esse homem, o gadareno, que antes tinha força demoníaca, que aterrorizava todo mundo, agora tem sobre si uma força da luz, conforme nós falamos na última live. A luz dissipa as trevas. Sai força maligna, entra força divina. Oh, glória, aleluia. Olha que coisa linda. Quando você pega um endemoniado na igreja, faz um bazé, quebra a cadeira, sai força maligna, entra força divina. Aí o que acontece? Quando entra a força divina, esse homem, liberto com a força divina, chama os demônios e diz, se vier agora, bota todo mundo para correr. Porque agora quem tem a força, e a minha força agora é divina. A minha força vem do Senhor. Oh, glória. Então, Jesus não somente deixou um discípulo ali, mas deixou com a força dele e com a palavra dele. Porque olha que coisa interessante. Qual a igreja hoje, no Brasil, no exterior, que uma pessoa se converte hoje? Levanta a mão para Jesus, a pessoa levanta a mão, nessas igrejas que mandam levantar a mão. Levanta a mão para Jesus, levanta a mão. Qual é a igreja que no primeiro dia que o cara se converte, primeiro dia, domingo à noite, eu me converti 20 de dezembro de 69, na Igreja do Governador da Assembleia de Deus. Naquele dia que eu me converti, vocês acham que o pastor da igreja, lá onde eu me converti, né? Pastor Francisco Assis Gomes, pai do Gesiel Gomes, vocês acham que naquele dia que eu me converti, ele me daria uma igreja para pastorear? Claro que não, é impossível. A Bíblia diz que o obreiro não pode ser neófito, tem que ser treinado, discipulado, tem que aprender primeiro e tal. Mas Jesus pegou aquele homem no primeiro dia, não ficou lá para discipular, não ficou lá para ensinar, não ficou lá para... Foi embora, porque aquele homem era da tribo de Gade, aquele homem conhecia a Torá, conhecia a lei. Não quando estava endemoniado, mas quando estava liberto, ele já estudava, o povo dele estudava a Torá, conhecia a lei. E naquele dia Jesus nomeou um evangelista, nomeou um pastor, nomeou um missionário para a terra, para Gadara. E efetivamente aquele homem, depois você lendo a história do Talmudim, né? E mesmo lá em Jerusalém, o pessoal conta muito isso, aquele homem se tornou o grande evangelista, maior até do que os discípulos enquanto não estavam, antes do Pentecostes. Depois é outra história. Mas aquele homem se tornou um ganhador de almas, porque agora tinha salvação, tinha unção e tinha força que foi injetada nele, colocada nele por Jesus Cristo. O dia que você se converteu, o dia que você entrou na igreja, o dia que você aceitou Jesus de verdade, que começou a discipulado, já houve uma transformação na sua vida. Sai a força maligna, entra a força divina. Porque se a força maligna ficar, você não tem como ser discipulado, não vai entender nada, a mente não vai funcionar. Sai a força maligna, entra a força divina. Aí você vai aprender depois, vai aprender o que é fé, o que é acreditar, o que é jejum, o que é oração, o que é consagração, o que é perdão, o que é libertação. Vai aprender tudo, mas com a força do Senhor na tua vida, vem? Vamos pular rapidinho aqui, porque está passando rápido demais. Vamos pular lá para a mulher samaritana. A mulher samaritana foi a mesma história. Jesus vai lá falar com ela e tem aquele diálogo, todo mundo sabe, eu nem vou ler aqui porque é muito longo também o texto. Mas você sabe como é que foi o diálogo, né? O diálogo é muito conhecido até pelos incrédulos, né? É uma história bastante conhecida, já passou em novela, na televisão, tudo. Porém, é uma coisa interessante, porque Jesus estava diante de uma mulher adoradora. Essa não estava endemoniada. Essa era uma adoradora. Uma adoradora interessante, porque ela subiu o monte. O monte que ela subia era o Monte Gerizim, que era ali perto de Israel, mais para o lado do Egito. E ela subia lá o monte para adorar o Senhor e adorava. Adorava o Senhor, então era uma adoradora, não era uma pecadora, não era uma endemoniada, né? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Eu sempre gosto de falar isso. Eu defendo muito essa mulher.
toda vez que alguém menciona essa mulher, toda vez, não é todo mundo, né? Mas tem pessoas, tem pregadores que não estudaram bem a vida dessa mulher e dizem que ela teve 5 maridos, né? E agora tinha mais um sexto que não era dela. Aí até inventam que ela era amante de alguém casado, porque o marido era de outra, era dela. Irmão, tudo isso é conversa fiada. A mulher realmente era uma benção. A mulher não tinha nada de marido, tinha homem na vida dela, não. Quando Jesus fala, tiveste 5 e o que agora tens não é teu, ele não está falando de homem, não está falando de prostituição. Ela não era uma prostituta, nunca diga isso. Eu já vi um dia um pastor na minha frente, em cima do púlpito, ele falou que ela era uma prostituta que virou adoradora. Eu disse, meu Deus, que bobagem do mundo. Não tem nada disso, a mulher é uma bênção. A mulher é uma bênção e, na verdade, os 5 maridos a que Jesus se refere eram 5 potestades que no tempo que os samaritanos se formaram em Israel, quando a Síria invadiu o norte de Israel e levou cativo alguns judeus, implantaram ali no meio daqueles judeus a apostasia, implantaram o pecado, implantaram muitas coisas, e aqueles judeus do norte começaram a se misturar com outras raças, e aí o pessoal de Israel, o pessoal do sul, resolveu não considerá-los mais como judeu, mas como samaritano, porque era uma mistura. A questão é que esses povos de fora introduziram em Israel, no norte de Israel, introduziram 5 potestades, cada uma por sua vez. Não foi assim ao mesmo tempo, não. Primeiro foi uma, adoraram, depois trouxeram outro, mais outro. 5 potestades. Quando o Senhor Jesus disse que tiveste 5 maridos, na verdade, vocês, samaritanos, adoraram 5 potestades. Vocês adoraram. Mas não era de vocês, você não pertencia a vocês, era de povos diferentes. E agora o que tu tens também não é teu. E olha que Jesus disse assim para ela, vai chamar teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Olha, ela foi muito clara com Jesus, eu não tenho marido. Mas Jesus insiste, tem sim. Esse que tu tens agora também não é teu. Agora, se ela diz que não tem e Jesus diz que tem, quem é que tem razão nessa história? É claro, eu vou ficar com Jesus. Entre Jesus e a mulher samaritana, eu fico do lado dele. Só que o marido a quem ele se referia que ela tinha e não era dela, era ele próprio, Jesus Cristo. Por quê? Porque ela estava subindo um monte para adorar o Senhor, para adorar o Messias, mas de repente o Messias aparece na frente dela. Está falando com ela, pediu água para ela, conversou com ela. E sabe o que ela fez? Chamou ele de judeu. Como tu podes pedir água a mim, mulher samaritana, sendo tu um judeu? Em vez de dizer que tu és o Messias, tu és um judeu qualquer, um judeuzinho que passa por aí. E mulher, se tu soubesses com quem tu estás falando, se tu soubesses que aquele que tu vai adorar no monte sou eu, né? Então esse que tu tens agora, que tu adora lá, que tu adora, levanta as mãos, adora, ainda não é teu porque tu não conhece ele. Mas cara, tu é profeta? Assim, eu sou o Messias, mulher. Você não está entendendo? Por isso que eu digo que não é teu, porque você me adora e não sabe quem sou eu. Cheguei na tua frente e sabe quem é. Quando os discípulos chegaram, ficaram meio escandalizados, porque ele estava conversando com a samaritana, e a Bíblia diz que a mulher largou o seu cântaro ali, correu para a cidade e trouxe todo mundo para conhecer o Messias. Olha que coisa interessante, uma mulher que não tinha força nenhuma, uma mulher que até adorava, até era sincera na sua adoração, mas não sabia quem estava adorando. Não sabia quem dirigia a sua adoração, mas naquele momento em que ela teve a revelação, primeira revelação é um profeta, traz esse profeta. Segunda revelação, ele diz, eu sou. Quando falou eu sou, é o Senhor. Espera aqui, não sai daqui não, que eu vou buscar o pessoal. Aquela mulher que não tinha força, que não tinha grande conceito, era uma mulher, e sabe, naquele tempo a sociedade era machista, mas uma mulher entra na cidade e fala para todo mundo, olha, vem cá ver o profeta, porque ele me falou da minha vida toda, falou de todos nós aqui, vamos lá conhecê-lo. E realmente foram lá, e a Bíblia diz que ele ficou mais 2 dias ali, e todo mundo se converteu. Olha, naquele momento da conversa, do papo, do diálogo de Jesus com ela, ele injetou força nela, porque ela já era cristã. Ela já não era cristã porque não tinha cristão ainda, mas ela já era temente a Deus. E nesse temor a Deus, ela aceita a palavra, vai lá, traz todo mundo. Ou seja, a força de Jesus se espalhou por Siquém, né? Ela estava na cidade de Siquém,
Siquém, a cidade samaritana, e todo mundo se converteu. Que coisa linda, poderosa, uma mulher sem força, uma mulher que não tinha problema com as judias, de repente chega lá, recebe de Jesus aquele ânimo, aquela força, vai lá e com a sua força envolve todo mundo e traz todo mundo. Que bênção pura, né? Ministério tem que ter força. Ministério tem que ter força para chegar ali na multidão e trazer a multidão. Ministério tem que ter força para trazer o pecador. Ministério tem que ter força para romper no mundo e chegar lá no mundo e ganhar as almas das mãos de Satanás. Ministério tem que ter força para encarar o diabo, esse diabo, levar essa alma lá para a igreja. Ah, não vai não. Vá, vou sim. Vou porque eu tenho poder, tenho fé. Creio que o Senhor tem mais poder do que você e tem também mais força do que você. Oh, bênção pura, né? Aleluia. Vamos voltar aí, está passando aqui depressa. A tempestade lá na Galileia. Esse foi outro momento onde ele demonstrou a força dele. Oh, Jesus pegou o barco lá, estava deitado. Vou tirar uma soneca, né? Estava cansado. Vou descansar um pouco aqui, toca o barco. E o barco foi daqui, as ondas se levantam, né? Ela levanta, vem tempestade, vem vento, relâmpago, trovoada. E a turminha, aquela turminha toda que eram pescadores, estavam acostumados àquele mar. Eles sabiam que as ondas se levantavam repetidamente, como até hoje acontece. Né? A tempestade vem de repente, ninguém sabe explicar esse fenômeno, mas lá na Galileia é assim. É rodeado de montanhas, né? O mar está no meio das montanhas, mas de repente aparece um vento lá que balança, levanta as águas, é tremendo isso. E de repente eles entram em pânico, né? Entram com medo, e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, e cadê Jesus? Ele está dormindo ali, ó, encostou o travesseirinho dele do lado e está dormindo, acorda ele, chama ele, todo mundo pula na água, vamos sair nadando. Senhor, não se te dá que morramos, Senhor. Você não está percebendo que a tempestade, que o barco vai virar, que vai morrer todo mundo? Aí Jesus calmamente olhou assim para o vento, para a tempestade, levantou a mão, mandou o vento se acalmar, a tempestade parar, acalmou tudo. Ficou todo mundo cara de boba, mas foi fácil assim, Senhor. Olha que coisa interessante. Eu estou mostrando esse milagre da tempestade para mostrar uma coisa para vocês. Eu estou mostrando aqui Jesus diante de um endemoniado que tinha uma legião. Estou mostrando vocês diante de Jesus que tinha lá a mulher samaritana que buscou toda a cidade e se converteu. Ou seja, o endemoniado, depois uma temente a Deus. E agora estou mostrando diante da natureza. Olha a força do Senhor no mundo espiritual, tanto com o endemoniado, quanto com a mulher samaritana. E olha agora a força dele com a natureza, o poder dele sobre a natureza. Mandou tempestade, acalma-te, vento, cessa, para todo aí. Relâmpago, trovoada, acaba com tudo. Mar, te acalma também. Pronto, e ó, estão satisfeitos, homens de pouca fé? Então, esse é mais um momento em que ele demonstra a força sobre a natureza. E os discípulos ficaram impressionados, né? Depois, quem é esse que até o mar, a tempestade, respeitam ele, temem a ele, obedecem a ele? Como é que pode? Que força que tem esse homem para dominar a natureza, que tem uma força impetuosa. A força da natureza é uma coisa impressionante. Você já está acostumado a ver furacão, a ver terremoto, a ver vulcão, a ver tsunami. Tudo quanto é manifestação da natureza, quando vem arrasando. Você viu o tsunami da Indonésia, viu o tsunami no Japão, já viu vulcão para todo lado aí, terremoto então, né, que mata 100, 200 mil pessoas. Né? A força da natureza é impressionante, mas muito mais impressionante é a força do Senhor. Que domina a tempestade, que domina a natureza e que domina o mundo espiritual. Maravilhoso. E que bom que nós somos servos desse rei. E se ele tem a força, nós também temos. Quarto ponto, a ressurreição de Lázaro. E aqui é muito interessante. Todo mundo já sabe da história de Lázaro, a história também muito conhecida. Não precisa nem ler os versículos aqui. Está em João capítulo 11, né? A história que ele saiu fora lá de Betânia. E de repente chega a notícia, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E ele não morreu não, ele está dormindo só. Mas morreu sim, não, morreu não, tenho certeza que não morreu. E ficou por ali, não foi lá não.
Não foi visitar lá, seu amigo, ficou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, ele disse, vamos lá, porque eu acho que ele está morto mesmo, sabe? Ele morreu mesmo, 4 dias, né? Está morto, vamos lá. E foi. Chegando lá, veio aquela confusão das irmãs, né? Senhor, se tu estivesses aqui, né, pelo menos até ontem, né, o terceiro dia, meu irmão estaria vivo, né? Aí, mas mulher, eu já te falei que ele vai ressuscitar, não tem visto a glória de Deus. Aí foi chamar a irmã veio com a mesma situação, ele também repreendeu. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E o pessoal, não, a ressurreição, agora não adianta mais nada. Agora tem 4 dias, Senhor, que ele morreu. Será que o Senhor não está entendendo, Jesus? 4 dias que ele está morto, não tem mais jeito, não. Ele disse, é mesmo? Pai, graças te dou, meu Pai, porque eu sei que sempre me ouves, mas por causa desses incrédulos aqui em volta de mim, mais uma vez eu te peço, libera esse homem para mim. Ô, tira a pedra aí. Tira essa pedra aí. Não vou tirar a pedra para vocês, não. Vocês têm que tirar a pedra. Tira-se a pedra. E Jesus disse, Lázaro, vem. E Lázaro saiu, pulando, porque estava amarrado, né? Qual o mistério aí? Onde está a força disso aí? Onde que você está vendo força aí? Afinal de contas, Eliseu ressuscitou mortos, né? Os profetas ressuscitavam mortos, né? Era uma coisa mais ou menos natural, né? O apóstolo Paulo também ressuscitou morto lá, né? O Eutico que caiu lá no terceiro andar, Paulo estava pregando, acho que Paulo demorou muito a pregar, o Eutico deu sono nele, o Eutico dormiu na janela, acabou se despencando lá de cima, caiu no terceiro andar, e Paulo foi lá e ressuscitou. Então isso era uma coisa mais ou menos natural. Porém, o que tem nessa história de Lázaro que não é normal, que não é natural? Ele estava morto há 4 dias. Os que foram ressuscitados antes não tinham 4 dias. Foi no primeiro dia, foi no segundo dia, foi na hora, como Paulo, né? Mas eu expliquei aqui para vocês que os milagres de Jesus Cristo, eles se dividem em 2 categorias. A categoria que todo mundo faz, a categoria popular, né? Quem é que não faz milagre? Todo mundo faz, expulsar demônio, cura enfermo e tal, né? Todo mundo faz. Porém, tinha um grupo de milagre, tinha uma forma de milagre que só o Messias podia fazer. Só o Messias podia fazer, porque era milagres, era enfermidades ou opressões diferentes. E eu vou explicar para vocês, né? Você sabe que quando Jesus Cristo veio à Terra, havia lá um grupos religiosos, né? Que formado lá pelos rabinos, né? Pelas pessoas ali, né? Tinha lá os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os sicários, tinha os zelotes, né? O mais forte eram os fariseus, depois vieram os saduceus. E o próprio Jesus Cristo também era um fariseu, né? Quando alguém chamava você de fariseu, não pensa que está te xingando nem maltratando você, não. Quem te chamava de fariseu está te elogiando, porque era o grupo mais abençoado e era o grupo que mais prestou atenção em Jesus Cristo. Por isso Jesus era um fariseu também. Por quê? Porque esse grupo de fariseus, né, os fariseus, eles foram criados mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo. Porque havia muitas profecias sobre o Messias e todo mundo, de repente, começou a querer saber, mas como é que nós vamos ter a certeza quando o Messias chega? Então, algumas pessoas fizeram um grupo chamado Perushim, que na verdade depois virou fariseu, e eles então passaram a estudar e analisar a característica que identificaria uma pessoa como Messias. Eles passaram então a verificar. Quando uma pessoa estava falando milagre, eles iam lá e verificavam. Esses fariseus foram aumentando, foram sempre investigando. Toda vez que aparecia alguém dizendo que era o Messias, eles iam para cima para investigar. Vamos ver se é esse mesmo. Vamos ver o que ele faz, o milagre que ele faz, a característica dele, o que ele pensa, né? E esses fariseus acreditavam na Torá, os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam no Messias, acreditavam na volta dele, acreditavam em tudo. Tudo que uma pessoa cristã acredita, eles também acreditavam. Já os saduceus não acreditavam. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam na vida além da morte. Então tinha certas coisas que não acreditavam. Jesus não podia ser um saduceu. Jesus tinha que ser um fariseu, porque tudo que os fariseus acreditavam, Jesus também acreditava. Daí ele se identificava com os fariseus. No tempo dele,
Quando os fariseus se aproximavam de Jesus, né, a nossa versão em português fala que os fariseus vinham tentar a Jesus. Por exemplo, quando trouxeram a mulher apanhada em adultério, né, a nossa Bíblia fala assim, e os fariseus vieram tentá-lo. Na verdade, a palavra não é tentá-lo, vieram testá-lo, para saber qual a resposta dele, se ele se identificava em ser o Messias ou não. Então, por exemplo, ele disse, olha, a lei manda apedrejar, mas tu que anda pegando perdão, o que tu dizes, né? E, na verdade, quando Jesus estava ali, começou a juntar uma multidão que não tinha nada a ver com aqueles fariseus ali, e começaram a pegar pedras no chão, ó, vai mandar apedrejar. Aí Jesus levantou e disse, ó, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí essa multidão foi embora, ficaram só os fariseus ali, né, os rabinos fariseus, e Jesus escrevendo no chão. Então identificou que disse, olha, quando eu cheguei, ninguém acreditava em mim. Então eles começaram a identificar Jesus como sendo o Messias, porque as características dele indicavam que ele era o Messias. Então, eu disse para vocês que tinha uma categoria de milagres que só o Messias poderia fazer. E os fariseus estavam vigiando ele para ver se ele fazia esses milagres. E ele fez, né? Então, são 4 os milagres que só Jesus podia fazer. Número 1, guarde bem isso. Número 1, curar leproso. Os rabinos não curavam leprosos, porque para eles, na cultura hebraica, a lepra era dada por Deus. Se foi Deus quem colocou a lepra em alguém, só Deus poderia curá-la. Só o Messias poderia curá-la, sendo filho de Deus. Então nenhum leproso, nenhum sacerdote, nenhum rabino curava leproso. Leproso não podia nem chegar perto. Mas o Messias podia, ele tinha autoridade para curar. Então era um milagre específico para quem fosse o Messias. Olha os fariseus de olho aí, inteligente fariseu. Segundo, eu vou deixar isso por último. Segundo, curar um cego de nascença, aquele que nasceu sem olho, aquele que nasceu deficiente, não tem visão. Um cego de nascença os rabinos não curavam, porque seria completar aquilo que veio com defeito. Eles não tinham poder para isso, não acreditavam que pudessem fazer isso. Se alguém o fizesse, só o Deus podia fazer isso, porque foi Deus que criou o homem, então só Deus podia consertar o homem. Os rabinos, sacerdotes, profetas não faziam esse tipo de milagre. Coisa interessante, né? Terceiro, o demônio mudo. Quando Jesus foi expulsar lá o demônio do que o pai pediu para ele expulsar, que os discípulos não conseguiram expulsar, o demônio era mudo e surdo. Como é que se expulsa um demônio surdo e mudo? Porque os rabinos, sacerdotes, a forma deles expulsarem o demônio antes de Cristo morrer e ressuscitar, a forma que eles usavam era perguntar o nome do demônio. Demônio, qual é o teu nome? Aí o demônio dizia, ele então expulsava. Então o demônio tal, sai daqui em nome de Yahu, não de Yeshua, de Yahu, né? Nome de Deus, né? Nome de Hashem. Então era assim que expulsava. Ora, se ele é surdo e mudo, como é que ele ia ouvir a voz do camarada que ia expulsar se ele era surdo e mudo? Então esse demônio surdo e mudo, só quem poderia expulsar era o Messias, ninguém mais. Porque o Messias tem a capacidade de ver no coração da pessoa, mas ele não tinha. Então, curar leproso, cego de nascença, demônio surdo mudo, só o Messias. E os fariseus observavam isso. E qual é o quarto milagre que só o Messias podia fazer? Ressuscitar um morto após o 4º dia. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque na cultura judaica, quando uma pessoa morria, durante os 3 primeiros dias da morte, primeiro, segundo, terceiro dia, a alma e o espírito ficavam rondando o corpo da pessoa, ficava por ali. Então era fácil para o rabino, fácil para o sacerdote ou um profeta ressuscitar, porque o espírito ainda está ali, a alma ainda está ali. Mas no 3º dia, espírito e alma some, desaparece, vai embora. O espírito volta para o céu, a alma vai para onde tem que ir e não tem mais jeito. Por isso Jesus esperou chegar ao 4º dia, como se ele tivesse dizendo assim, bom, vou deixar vocês se virarem por aí, chama um rabino, chama um sacerdote, chama um profeta, chama alguém. Ele esperou passar os 3 dias para só chegar no 4º, quando era impossível para qualquer pessoa fazer aquele milagre. Só o Messias podia fazer. Jesus se aproveitou disso. Cheguei aqui, gente, qual é o problema? Agora não tem mais jeito. Já passaram esses 3 dias, o senhor não estava aqui para ressuscitar, o senhor não veio na hora que nós mandamos chamar. Não. Eu sou a ressurreição e a vida. Não, mas é no último dia. Eu sou agora, a ressurreição agora.
Lázaro, sai daí, sai para fora. E lá saiu. Então, milagre de ressuscitar do quarto dia em diante, só o Messias podia fazer. Essa categoria era exclusiva do Messias. Os outros não faziam. Por isso os fariseus estavam sempre observando tudo isso e identificando ele como sendo o Messias. O caso do leproso é um caso interessante, porque um leproso chegou perto dele e disse assim, olhou para ele e disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Em outras palavras, o leproso estava dizendo para ele, em outras palavras, vou parafrasear, eu sei quem é o senhor. O senhor não é um rabino qualquer. O senhor não é um profeta qualquer. O senhor não é um sacerdote qualquer. O senhor é o Messias. Se o senhor quiser, não posso lhe exigir nada, mas se o senhor pode me curar. Ah, que bom que você sabe que eu posso, né? Sou eu que posso, mas ninguém pode, não, ninguém. Aqui nessa terra, ninguém, só o senhor pode. Aí Jesus pegou nele, curou a lepra dele, e aí diz uma coisa interessante, você vai embora, não conta nada para ninguém, mas você pega a oferta, porque tem que dar a oferta. Você vai lá no sacerdote, quando você entregar a oferta, ele vai perguntar quem foi que te curou. Aí você fala assim, foi Jesus Cristo. Você me identifica para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, que também pertencia ao grupo farisaico, também era um investigador de que era o Messias. Então, quando o leproso fala que foi Jesus Cristo, é porque ele estava mandando o recado para o sacerdote. Fala com ele que o Messias está aqui em Jerusalém, está aqui na terra. Jesus, irmão, eu sempre digo que Jesus era sábio, era inteligente, né? E era também muito esperto. Mandou o recado na hora certa para a pessoa certa. Não fala para ninguém não, que ninguém interessa saber. Mas vai direto para o sacerdote e fala para ele que fui eu que te curei. Foi o Messias que te curou. Pode ficar tranquilo, que ele mesmo vai se encarregar de falar para os fariseus lá no grupo dele, na reunião dele, que foi o Messias que curou e o Messias está aqui. Então, esses milagres, né, de Lázaro, foi um milagre praticado com a força de quem dominava, presta atenção, eu falei de força que dominava as legiões demoníacas, o mundo espiritual demoníaco, no caso lá do Gadareno. Jesus então tinha força para governar ali. O mundo da conversão dos samaritanos, né? Que nenhum pregador tinha sucesso com os samaritanos, mas agora chega Jesus com a sua força, usa aquela mulher, ela leva a força dele para lá, né? A confiança, o conhecimento, e debaixo dessa palavra, quando a mulher diz assim, venham ver. Em outras circunstâncias, essa mulher não levaria ninguém, mas nesse dia ela levou todo mundo. A tempestade significa que ele também tinha força maior do que a natureza. Ele domina a natureza, ele manda na natureza, né? E agora, na ressurreição de Lázaro, significa que o mundo dos mortos e o poder da vida, ele também tem força para governar. Ele pode fazer o morto levantar qualquer dia. Tanto é que as pessoas que estão morrendo, né? Morrendo hoje, amanhã não, no passado, né? Os milhões de crentes que já morreram, um dia ressuscitarão pela força dele. Quando ele chegar, vão ressuscitar. É uma coisa interessante que na Bíblia não está escrito assim que o rei, quando estiver voltando, montado num cavalo branco e tal, que vem com a espada na boca, quando o rei estiver voltando, Paulo diz, né, que os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Você observou que o rei não vai dar ordem nenhuma? Você observou que o rei não vai dizer, mortos, ressuscitem, vivos, sejam transformados. Não vai dar. A simples presença da força dele sobre a morte abre a sepultura e vem todo mundo. A simples presença dele nesse mundo pecaminoso vai fazer encolher a força das trevas e nós seremos transformados. Ele não vai mandar transformar. A força que ele vem, a influência dele, já vai trazer essa força da transformação da nossa vida, do nosso corpo, para recebermos um corpo totalmente transformado. Olha que coisa interessante, a força oculta que Jesus tinha e a força oculta que ele ainda tem, porque lá no Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz que ele foi dado a receber a plenitude do poder, da riqueza, sabedoria, força
Honra, glória e poder. Quando ele vier, a força espiritual vem toda na frente assim, como se fosse aquela Shekhinah de Deus, e vai tocar. As sepulturas se abrem só com a presença da força, se abrem, se rompem, e os mortos ressuscitam, e os vivos são transformados. Então, essa força que nós estamos falando, era a força que ele possuía. Não ministrava, não ensinava, mas demonstrava a força que ele tem. A mesma força que ele deixou para que a igreja tivesse, para que a igreja resistisse. É uma coisa impressionante como é que a igreja primitiva, ela resistiu, ela teve resistência para enfrentar o Império Romano, para enfrentar os leões da arena, para enfrentar perseguição, para enfrentar todo tipo de adversidade. E hoje, diante de uma pandemia, parece que a igreja estremeceu, parece que a igreja se encolheu. Morreram pessoas, claro, morreram pessoas que nós achamos, né, que deveriam estar vivos, nossos amigos, nossos companheiros, nossos pastores, nós gostaríamos que estivessem vivos. Mas sabe que quando vem pegando todo mundo pela frente, não tem, a chuva vem para um e para o outro também, para o justo e para o injusto. Então, na verdade, essa força vai ressuscitar. Basta a presença dele chegando aqui e a ressurreição e a transformação. Ele tinha essa força e nós também devemos ter essa força, porque somos seguidores dele. Amém, irmãos? Venceu a hora, chegamos no final, e eu espero que essa palavra entre no seu coração e comece a mudar a forma de você ver ao Senhor Jesus. Não pense somente que você vai ficar pedindo tudo toda hora a Ele. Comece a pensar que tem coisas que já estão na sua mão. Tem coisas que já estão na sua vida. Cadê a força para pegar? Cadê a força? Se eu tenho a força, eu vou fazer. Ah, vou abrir uma igreja ali, mas não sei se vai dar certo, por isso, por aqui, tal. Tem força ou não tem? Se não tem força, não faça nada, porque vai dar errado. Mas se tem força, vai, porque vai dar certo. É assim que funciona. É assim que funciona no Antigo Testamento, no Novo Testamento. É assim que funciona hoje ainda. E vai continuar funcionando. Não tem outra forma de agir a não ser essa. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar, porque o horário terminou. E eu quero te abençoar nesta hora. Regina Cassiari, pastora Regina Cassiari. Que saudade, Regina. Que bênção ter você com a gente aqui. Deus te abençoe poderosamente, minha filha. Aleluia, um grande abraço. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, oro a Ti nesta hora. Pai, eu não sei quantos assistiram. Foram poucas pessoas, Pai, mas aqueles que estiverem sem força, aqueles que estiverem passando por um momento de fraqueza, Pai amado, por um momento, Pai amado, de falta de confiança, de fraqueza mesmo, oro, Pai amado, para que eles possam ser fortalecidos na Tua palavra, meu Senhor. Fortalecidos na força do Teu poder, ó Pai querido. Porque a Tua palavra diz que a Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Portanto, Pai, visita cada coração, cada pessoa, cada pastor, cada membro, cada pastor, apóstolo, profeta, qualquer um deles que nesse momento esteja precisando desse toque especial do Espírito Santo de Deus. Eu os abençoo nesta hora em nome do Senhor Jesus, para que recebam esta força que vem do alto e nós possamos vencer todas as batalhas que vierem contra nós, sejamos vitoriosos e cantemos o hino da vitória, sabendo que toda honra e toda glória pertence ao Senhor e a Ele eu entrego nesta hora. A honra e a glória desta transmissão, Pai querido, seja permanentemente Tua, porque esta palavra não é minha, sua, Senhor amado. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, e perdoa-se dos meus lábios se era alguma palavra que não te agradou, mas me ajuda a não errar mais e abençoa todos os nossos ouvintes, nossos assistentes, que eles sejam abençoados pela Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Márcia Ventura assistiu, Maria Lúcia Ferreira assistiu, lá da Praça Seca, aleluia. Quem mais? Regina Cassiari. Um abraço para você também, Regina. Pastor Tenunes, tá dizendo, eita glória, aleluia. Aleluia. Adriélia, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Maria Vilês, oh, bênção. Bendito seja o nome. Maria do Carmo, Cirineu, amém. Maria Lúcia Ferreira, já falei, Rafael Cura, grande bênção, Rafael. Você é uma bênção, nome de Deus. Aleluia. Nádia Rabelo, Nádia, que saudade de você, Nádia. Glória a Deus, Deus te abençoe.
Ana Lima também está assistindo, graças a Deus, aleluia. Osmar Fernandes, aleluia, Deus te abençoe, meu companheiro. Heloísa Helena, oh glória. Vila Franca Faro, meu Deus, que bênção poderosa, aleluia. Gente, Miriam Farjon, aleluia, firme e forte. Lucília, hoje chegou a Portugal nossa transmissão, chegou a várias partes do mundo aí. Bom, Deus abençoe poderosamente. Hoje é quarta-feira, sexta-feira estaremos de volta aqui, em nome do Senhor Jesus. Quero avisar para vocês que a nossa Universidade do Reino, nós estamos fazendo o nosso curso de teologia no nível de universidade, né? Universidade do Reino vai ser implantada já nas próximas semanas. Estamos só com os problemas na gravação das aulas. Vamos ter as aulas aí. Vamos ver se nós fazemos 4 módulos com 6 aulas cada um, com 24 aulas, né? E são 4 módulos com 6 aulas cada um, isso mesmo. E vamos ver o preço que nós vamos cobrar, porque vai ser distribuído por uma plataforma de ensino à distância. Não vai ser feito aqui ao vivo, porque não pode fazer, né? Eles não permitem. Vai ter que ser feito por uma plataforma que infelizmente nos cobra a hospedagem, e eles que controlam todo o fluxo da informação, não somente no Brasil, mas no exterior, e por isso nós temos que cobrar, porque também temos que pagar o serviço deles, pagar a gravação, pagar um monte de coisa. Então, eu queria dar de graça para todo mundo, mas vocês têm que me ajudar a pagar isso aí. Eu vou cobrar barato, não vou cobrar caro, não. Vou cobrar o suficiente para que todo mundo possa pagar sem problema nenhum. Então não queremos explorar ninguém, não queremos que você fique sem a palavra por causa disso, não. Né? Estamos dando um preço módico e a nível de universidade, porque vamos estar fazendo o nosso convênio lá com a Universidade Americana, e quando você receber o seu diploma, vai receber também lá, não somente do Brasil, mas também da Universidade Americana, né? Vai orando por isso, porque foi quase 2 anos de trabalho, estamos ainda fazendo certas coisas, temos professores que não estão no Rio, né? Como a Márcia Ventura, como o Liz Dervan em Manaus, né? Temos professores fora do Rio, e eles têm que gravar lá, não podem gravar aqui no Rio. Mas tudo isso vai ser explicado direitinho, e se Deus quiser, dentro de mais, vamos botar uns 30 dias aí, talvez, 30 e poucos dias, e estará sendo inaugurada a Universidade do Reino de Deus. Amém? Serão 4 anos de aula, né? Vai ter o básico, né? O graduado, depois vai ter o bacharel no 2º ano, depois vai ter o mestrado e finalmente o 4º doutorado. Tudo na palavra de Deus, só na palavra de Deus, tá? E você vai aprender a interpretar os textos, vai aprender a ler a Bíblia, vai aprender a... Quando eu digo ler a Bíblia, não é ler formalmente, não. Vai aprender a ler da forma que foi escrito, dentro da cultura bíblica, dentro daquilo que está na palavra, e vamos estar você interpretar o texto, fazendo aí a exegese do texto, segundo a visão hebraica, segundo a visão, não é teologia sistemática, não. É sobre realmente como os rabinos interpretam a Bíblia. Então, conto com todos vocês e que espero que vocês sejam abençoados. Vamos fazer por módulo. Primeiro nós vamos lançar 4 módulos. Vamos vender os 4 módulos. Depois faremos mais 4 e mais 4. Né? Isso aí vai falar de reino de Deus, fundamentos do reino. Vai ter não somente o vídeo, mas vai ter também o texto em PDF, para vocês acompanharem, para vocês terem as apostilas de vocês. Enfim, são os detalhes que nós estamos assim, já começando a anunciar, mas o Cláudio está fazendo uma publicidade para a gente aí, e nós vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Espero que vocês me ajudem e que nós possamos lançar esse curso, porque mais do que nunca que se cumpra a palavra do Senhor quando diz que no final dos tempos a terra seria cheia do conhecimento do Senhor. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar para conhecer a palavra, porque os tempos serão difíceis. Quem tiver alicerçado na palavra vai vencer. Quem tiver só na superfície vai ter problema, né? Outro dia eu vi o Jorge Coelho botando aí uma pregação muito bonita, um estudo muito bonito, da de Ezequiel, quando a gente entra, o profeta entrou no mar, que a água deu no calcanhar, depois deu no joelho, depois deu na cintura, depois, enfim, até cobrir totalmente, né? A forma da gente conhecer a palavra, vai entrando devagarinho, vai entrando, mas vai até o fundo, vai até ficar totalmente submerso na palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e me ajuda nisso, olhem por mim nesse negócio aí, porque nós chegaremos lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Olha, um grande beijo do coração de vocês,
e até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.